Oi, Naka aqui e no vídeo de hoje eu vou explicar as principais novidades com a chegada de GOG Amazios. O transcender de armaduras a partir do Rank 100, os equipamentos do GOG, suas armas GOG martianas e o save scan delas. Mas antes de começar, vou comentar rapidinho sobre as artianas normais e o seu save scan, para você que ainda não sabe como funciona entender quando chegar na parte das GOGMAs. Ao caçar monstros aguerridos em sua maioria até 8 estrelas, as principais recompensas são fragmentos de arma antiga, que na tela de recompensa no final da missão se tornam partes artianas. Você precisa de 3 partes para criar uma arma na ferreira. Após criar e na opção de reforçar, são gastos minérios para conseguir reforços aleatórios. Essas 11 armas podem receber ataque, afinidade, elemento, afiação. Fusil arco leve e pesado podem receber ataque, afinidade e capacidade. Já o arco pode receber ataque, afinidade e elemento. Cada reforço possui um limite de quantas vezes uma arma artiana consegue ter. Comento mais sobre quando chegarmos na parte das GOGMAs. O uso do save scan nessas armas tem dois objetivos: economizar partes artianas e garantir combinações boas ou perfeitas. Por exemplo, se você quiser uma GS de fogo com essa combinação, ao invés de gastar todas as partes de fogo tentando, tente com as partes de status ou de outros elementos. Aliás, esse método não mudou. É o mesmo desde o lançamento do jogo. Digo isso porque já vi muitas pessoas na comunidade perguntando se ainda é a mesma coisa, ou se voltou como era antes, como se tivesse mudado, mas na verdade não. É a mesma coisa desde o começo. Desde lá, houveram implementações no menu das artianas, como um botão para ir direto para o reforço após criar a arma ou o botão de favoritar a mesma. Comece salvando o jogo para considerar como se fosse um ponto de partida. Crie e reforce ao mesmo tempo 5 armas. É importante criar e no mesmo momento reforçar a arma para você não perder a ordem. Digamos que o reforço desejado venha na 4ª arma. Volte para o menu sem salvar e entre no jogo de novo. Dessa vez você está com a informação de que ao criar e reforçar 3 armas, na 4ª arma virá o reforço que você quer. Aí basta criar as 3 armas de novo, nem é necessário reforçar elas. Na 4ª arma você escolhe o elemento ou status que quer e aí dará certo. Com isso, você economiza partes artianas e garante combinações perfeitas. Salve o jogo e continue roletando para outros elementos ou outras armas. Caso o reforço desejado não venha na 4ª arma, basta desmanchar as 5 armas para recuperar os minérios, salvar o jogo para redefinir o ponto de partida e começar a roletar novamente. Você não precisa fazer somente de 5 em 5, você pode fazer mais se quiser. 5, 10, 15, 20 vezes. Eu faço de 5 a 10 vezes para evitar perder a conta mentalmente. O save scan só funciona para aquele tipo de arma das 14 que você está tentando reforçar. Não há como transferir o reforço de uma GS para uma LS, por exemplo. O método funciona tanto para status quanto para elemento, exceto para a arma arco, já que ao escolher criar um arco com um desses status, o mesmo não recebe a variável reforço de elemento. Se ele não recebe o reforço de elemento, então não tem como colocar os reforços desta arma em um arco elemental, ou de status explosão. É só não escolher 2 partes iguais dessas opções aqui que tá tudo bem. Isso da arma não receber a variável reforço de elemento pode acontecer também com as outras 11 armas. Se você escolher 3 partes diferentes ao criar a artiana, ela não vai ter o reforço de elemento. Isso até pode facilitar você conseguir uns reforços perfeitos para algumas armas, já que, bem, você tirou uma variável das opções. Mas, ao invés de deixar a arma com crise de identidade ao escolher 3 partes diferentes, lembre-se que o status paralisia ou explosão desempenham bem contra monstros de até 8 estrelas. Já o elemento desempenha bem mais contra os monstros 9 estrelas para cima. É um ótimo complemento de dano para a maioria das armas. Eu disse outras 11 armas porque o fuzil arco leve e pesado, por padrão, não possuem um reforço de elemento como variável. Por conta disso, essas 2 armas são as mais fáceis de se conseguir reforços perfeitos, que são 3 de ataque e 2 de capacidade para munições perfurante, normal e elementais, exceto o elemento dragão, que só precisa de 1 reforço de capacidade e o resto ataque.
O transcender de armaduras é bem simples de entender. A partir do rank 100 você consegue melhorar ainda mais a sua armadura, da raridade 5 até 8. Armaduras de raridade 5 e 6 recebem mais níveis de defesa e mais engastes. Raridade 7 e 8 só recebem mais defesa mesmo. Ao caçar o Gogmasius, na tela de recompensas você recebe aparatos, itens que são utilizados para criar as armas de Gogmasius. Só que, diferente das armas dos outros monstros, neste jogo o Gog não tem as suas armas na forja, mas sim ao melhorar as artianas. Você usa um dos aparatos aí da tela para transformar as artianas em Gogmartianas. Indo na opção de criar armas Gogmartianas, cada aparato modifica os atributos de sua arma. Foca em ataque, ganha ataque, mas perde afinidade. Foca em afinidade, ganha afinidade, mas perde ataque e elemento. Foca em elemento, ganha elemento, mas perde afinidade. Além disso, esses aparatos alteram a afiação das armas. As mudanças principais que cada um faz para todas as armas estarei deixando aí na tela para você ficar sabendo. Antes de decidir criar a sua arma Gogma, observe que na terceira aba existem duas habilidades ativas com pontos de interrogação. A de cima são habilidades bônus de conjunto, referente a partes de monstro, como Motim de Nuudra, Tirania de Gore Magala, Voltagem de Heidal e por aí vai. A de baixo são habilidades de grupo, que mais de um monstro pode compartilhar. Por exemplo, a armadura beta de Nuudra possui a habilidade Fúria Máxima. A armadura beta do Heidal também possui a mesma habilidade, assim como as outras armaduras beta dos monstros de cada região, beta de Utiduna e beta de Jindarad. Existem diferenças nas habilidades de grupo para armaduras alfa, beta e gama. Criando uma Gogma, essas habilidades são aleatórias e elas contam como uma parte do monstro. Ou seja, se você quiser ativar a Tirania de Gore Magala, que precisa de duas partes do Gore Magala, basta ter uma na arma e uma na armadura. Se a arma vier também com Alma do Senhor, nas habilidades de grupo, pode ser utilizada colocando na build duas partes dos monstros arqui-aguerridos. Entenda que essas habilidades são separadas, habilidades próprias de monstros e de grupo. Então não existe a chance de você conseguir duas Gore Magala na arma, ou uma Gore Magala e mais uma Lagiacros. O mesmo serve para habilidades de grupo. Não tem como conseguir dois Alma do Senhor na mesma arma. Após criar e ir na opção de reforçar armas de Gogmartianas, note que na parte superior da tela existem duas opções, Reforço Gogma e Redefinir habilidades. A primeira é para melhorar os reforços de sua arma. Renovar, manter o bônus, melhora os reforços existentes aumentando o nível deles até um certo limite. Nesse menu são gastos minérios e outros materiais para reforçar. A segunda opção de renovar é para redefinir os bônus, trazendo bônus aleatórios dentre os possíveis que sua arma pode conseguir. Essa opção eu não recomendo que você use, pelos seguintes motivos. Após a chegada do Gogmasius e com esse sistema de melhoria das artianas, o principal minério de uso, que é a Auricalcita, passou a ser muito mais valorizado do que antes. Mesmo que você gaste somente 20 Auricalcitas para reforçar a Gogma, essas 20 você não as recupera. Diferente das artianas normais, que mesmo gastando 50, caso não venha o reforço desejado, você desmancha a arma, recupera as 50 e tenta de novo. Desse jeito, o maior gasto de materiais será em cima das partes artianas. A longo prazo, acaba sendo mais fácil farmar partes artianas nas investigações, e vale lembrar que existe o Save Scan, então você ainda economiza as partes importantes. Só que o RNG do menu Hunter é cruel. Então, em algum momento, você vai ficar sem partes artianas ou sem Auricalcita. Colocando na balança, de tanto roletar, é melhor ficar sem partes artianas, afinal todo esse processo gasta Zen, e os materiais sobressalentes do seu baú vão ser utilizados para a venda. Se você escolher a segunda opção do reforço e, consequentemente, acabar mais rápido as Auricalcitas, para conseguir mais, também é utilizado os materiais de monstros na refinaria. Toda essa explicação para você não usar a segunda opção de reforço é pensando em quem só joga com uma arma e quer conseguir armas Gogma boas e perfeitas para todos os elementos, ou para várias builds, seja para uso geral ou contra monstros específicos. E aí, ainda não tá convencido?
Isso vale para as outras armas, mas pegando a Charge Blade de exemplo, digamos que você queira esse reforço aqui, 4 elementos e 1 afiação. Ao tentar conseguir nas artianas normais, você lida com essas variáveis, lembrando que o gasto maior de recurso são nas partes. Ao reforçar, mantendo o bônus, as possíveis variáveis são essas. Agora, se você decide tentar pegar 4 elementos e 1 afiação no reforçar, redefinindo os bônus, você lida com essas variáveis aqui. E aí? Tem Orichalcita para roletar isso tudo até conseguir? Finalizando essa parte dos reforços, observe neste diagrama os valores de cada reforço e o limite do que se pode ter em uma arma. O limite de X em um reforço é 2. Só é possível existir 5X em uma arma caso ela venha com reforços diferentes. Por exemplo, nesta espada escudo existem mais do que 2 tipos de reforço. Voltando nessa parte, a segunda aba, Redefinir habilidades, é para roletar as habilidades na arma. Aqui são gastos aparatos para mudar as habilidades de bônus de conjunto e de grupo. Se utilizar o mesmo aparato da sua arma criada como material, o custo é reduzido pela metade. A primeira escolha que você faz ao criar a Gogma Artiana não há como ser alterada. Se você escolheu um dos 3 focos ao criar a arma, será aquele para sempre. Este menu só serve para ficar trocando as habilidades até vir o que você quer para a build. A armadura de Gogmasios é diferente das demais da Forja. A mesma não possui habilidades de grupo, mas sim habilidades de bônus de conjunto a mais. Seja Alpha ou Beta, os adornos e habilidades são iguais, o que muda são as partes dos monstros. Por exemplo, no cinto Alpha, a habilidade é do Odogaron Negro, já o cinto Beta é do Mizutsune. Juntando algumas peças de Gogmasios, mais outras dos monstros e ainda partes transcendidas, ocorre uma variação maior de builds, como essa aqui de Dual Blades, onde podemos ter 2 partes de Ratalos, 2 partes de Odogaron Negro, 2 partes de Goremagala e 2 partes de Gogmasios. A utilidade mútua de Gogma Apocalipse funciona como se fosse um agitador elemental. O que isso quer dizer? Com 2 partes da armadura, quando o monstro fica enfurecido em batalha, você ganha 20% de dano elemental e mais 20 de elemento. Já com 4 partes, o efeito é aumentado para 30% de dano elemental e mais 40 de elemento. Além disso, as 4 partes oferecem um escudo com 75 de vida, indicado por esses fios ao redor do seu caçador quando o monstro fica enfurecido. A duração desse escudo é de 2 minutos e 20 segundos, caso o mesmo não receba nenhum dano. Seja por golpes fracos, acumulando até esgotar os 75 de vida ou em uma pancada forte que cause esse dano todo no escudo, o tempo de reativação para o escudo voltar, após ser destruído, é de 2 minutos, seja com um monstro enfurecido ou não. Beleza, pessoal. Para entender como funciona o save scan dessas armas, é necessário primeiro entender o que há por debaixo do pano. Para isso, eu preparei um exemplo em que já temos 5 armas criadas do Gogmasios, cada uma com seu respectivo elemento ou status escolhido e habilidade aleatória que veio. Na opção de redefinir habilidade, o nosso objetivo é gastar aparatos para conseguir a habilidade do Goremagala nessas armas. Antes de iniciar as tentativas, cada uma dessas armas criadas possui a sua própria fila de combinações de habilidades, sejam elas dos monstros ou de grupo. Ou seja, ao criar uma arma de Gogmasios, o elemento ou status daquela arma já tem uma fila pré-definida do que vai vir nas habilidades. O ato de você gastar aparatos roletando é para descobrir o que vem naquela arma. O círculo vermelho neste exemplo indica a habilidade atual da arma e o mesmo será movimentado conforme nós tentamos roletar com aparatos em busca do Goremagala. Nesta GS de fogo, na primeira tentativa não veio. Na segunda também, terceira, quarta, quinta e sexta. Opa, veio. Beleza, conseguimos o Goremagala nesta arma. Devemos salvar o jogo e tentar com as outras? Não. Porque quando mexemos em uma arma e avançamos a fila das habilidades dela, a fila das outras armas também avança junto.
Mas como assim? Enquanto estávamos tentando obter o Gore Magala nesta arma, a fila estava andando para as outras armas também. A diferença é que nós só estamos visualizando o que pode vir na arma em que estamos alterando. O método de Save Scan aqui é verificarmos uma arma, voltar para o menu sem salvar e verificarmos a próxima. E assim, fazer o mesmo com as outras armas até obtermos a informação de todas que queremos pegar a habilidade de Gore Magala. Dessa forma, isso pode evitar que você gaste aparatos à toa, roletando no escuro. Ao invés de focar só em uma arma, vamos verificar todas as 5 armas para obter suas informações do que pode vir dentro destas 6 tentativas do exemplo. Perceba que se tivéssemos investido somente em uma arma, 2 armas ficariam sem o Gore Magala. Após anotar essas informações, o primeiro passo para garantir o Gore Magala nessas armas é seguir a ordem da fila, pegando primeiro na Dual Blade de raio, no Silk Axe de gelo e, por fim, na GS de fogo ou no arco de dragão. Nesse caso aí, infelizmente não há o que fazer. Terá que ser escolhido em uma das 2 armas para colocar o Gore Magala, e após isso, aí sim salvar o jogo. Uma outra coisinha importante de comentar é que ao criar uma arma Gogma, a fila avança uma casa para todas as armas existentes ali mesmo, independente de qual arma das 14 seja elemento ou status. Se você possui 3 armas do mesmo elemento, sendo elas do mesmo tipo, como 3 Great Swords, elas compartilham a mesma fila, porque estão interligadas pelo elemento gelo, e isso é válido tanto para os outros elementos quanto status. Então não adianta você tentar fazer o Save Scan em uma GS de gelo e depois nas outras, porque ambas compartilham a mesma fila. Saiba que esse sistema de filas e de mexer em uma arma avançar todas também existe para os reforços das armas. Sim, isso mesmo. Tem como fazer Save Scan também nesses reforços aqui. O método é igual. Roleta os reforços mais vezes, gastando os materiais e minérios, volta para o menu sem salvar, roleta em outra arma, volta para o menu sem salvar e repete, até conseguir as informações das armas que você quer para não perder reforços bons e perfeitos. E sim, eu sei que é um método muito mais trabalhoso do que o Save Scan das artianas normais. Ainda mais se você tem várias Gogmas e também se joga com várias armas. Se você vai ter paciência para fazer isso ou não, é com você. O que importa aqui é que entenda o processo de como a Capcom escolheu fazer com que os jogadores fiquem mais tempo no jogo, mesmo que no fim, passemos mais tempo olhando para a ferreira bonita do que caçando, infelizmente. Finalizando o vídeo, quero deixar claro que ninguém é obrigado a ficar refém desse sistema de Save Scan. Sempre vamos ter o que farmar e você não precisa de uma arma totalmente perfeita para conseguir dar dano ou se divertir. Eu jogo com várias armas e tô longe de ter tudo perfeito. Tô dizendo isso porque esse sistema pode ser muito amigável com alguns, mas também pode ser muito cruel com outros. Não perca todo o seu tempo tentando conseguir todas as armas perfeitas, a não ser que seja um objetivo seu mesmo, aí não vejo nenhum problema. Monster Hunter é isso, investir tempo de jogatina e aprendizado. Vou ficando por aqui, obrigado a todos que acompanharam até aqui, boas caçadas e até a próxima.